Depois daquela grande derrota contra o Jin, o Illugang jurou matar ele a todo custo, né? Ele na verdade queria já acabar com Makoto há muito tempo. E é isso que ele vai fazer, ele aceitou um remédio lá da Rona, mano, um remédio dos demônios pra aumentar a força dele pra níveis absurdos. O problema foi que ele perdeu o controle desse remédio. O cara se transformou num monstro que não tinha nem como. Inclusive, quem teve que lutar contra eles foram os alunos do Makoto, tá? Todos em sincronia para no final matar o Illugang. De fato, essa foi a primeira vez que eles tiraram a vida de alguém. Então a gente vai conferir essa batalha intensa agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão de Tsukimichi aqui do canal, hein, cara? Vamos que vamos! Olha só, galera, os estudantes do Makoto, eles continuaram o confronto inesperado dentro do torneio estudantil que estava rolando. No caso agora, as batalhas em grupos, né? Porque estava acontecendo, mas mesmo assim o Illugang sofreu pra cacildes ali e perdeu junto com a equipe dele. Foi quando ele se transformou no monstro a partir daí. Os alunos do Makoto, eles se viram diante de uma decisão muito difícil agora. Eles tinham que enfrentar esse cara e ajudar ele, para poder tentar salvar ele, mas talvez impulsionado pelo poder demoníaco absurdo dele, ele não conseguiria voltar a se tornar o que ele era. A única maneira de garantir a sobrevivência de todos naquele lugar era eliminar esse bicho aí de forma letal, acabar com ele de fato. Já foi até mencionado que o nosso querido Makoto, ele se posicionou para proteger outros personagens mais importantes também do reino, como o rei e tal, príncipe e os guarda-costas dele. Eles foram todos teleportados para a arquibancada para poder testemunhar essa batalha que estava se desenrolando bem diante deles. Enquanto isso, o Makoto também teve que enfrentar uma fera mutante, mas assim, ó, acabou com ela em 2 toques, salvando a vida do príncipe. Foi então que ele descobriu que essa fera era na verdade uma mulher que se disfarçava como um homem e tudo mais. Mas vamos nos concentrar aqui na batalha principal, que ocorria lá no centro do Coliseu, que era a Batalha do Illugang, envolvendo o aluno que perdeu a razão completa devido às drogas que foram fornecidas pela Rona, que era comandante do exército demoníaco, e fez com que o Illugang se transformasse num monstro descontrolado. Os alunos tiveram que correr de volta para os bastidores ali para ter mais equipamentos lendários, porque eles só estavam com aquela espadinha de madeira e tal, mas o professor deu, né, o Makoto deu os equipamentos lendários como recompensa por eles vencerem o torneio, e eles pegaram esses equipamentos antecipados. Esses equipamentos aí seriam utilizados contra o perdedor principal, e enquanto eles buscavam o equipamento, os soldados da academia particular tentaram intervir nisso. Eram os guerreiros, os cavaleiros roxos, todos protegidos por armaduras mágicas que se tornavam quase que invulneráveis. Eles entraram no Coliseu para ajudar a enfrentar esse monstro, mas é importante a gente entender que os alunos do Makoto não são os únicos aqui protagonistas dessa parada toda. Eles precisavam compreender que o destino de alguns era morrer para que eles possam conseguir entender a força do inimigo e conseguir dar o contra-ataque nele. Então, em 5 minutos, o Esquadrão Roxo sacrificou a vida de todos eles para conter esse monstro. Depois desse tempo aí, o monstro já estava se alimentando da armadura e dos corpos dos inimigos dele. Era uma cena horrível, tá ligado? Eu não sei se vai aparecer no anime ou não, talvez não. Então eles testemunhando como que alguém que já foi humano perdeu toda a razão da humanidade, devorando os cadáveres, muito semelhante a um monstrengo, a um cara sedento por sangue, na tentativa de saciar a fome dele insaciável. Os minutos que seguiram isso daí foram minutos cruciais, cara. Os alunos do Makoto se posicionaram para enfrentar esse monstro, puxaram logo a posição de ataque, relembrando a vitória anterior deles contra o Dragão da Terra, que era o dragão que eles, treinaram pra caramba pra lutar contra. Eles esperavam replicar essa conquista contra esse monstro, lutando mais uma vez pela sobrevivência. Só que aquela ideia de que ele era o seu antigo colega de classe ali, né, das competições, persistia no coração de cada um deles. Mesmo que ainda não gostassem muito do cara, eles não podiam simplesmente enfrentar ele e atacar ele à torta direita. Era muito triste, muito assustador para cada um deles. Nunca antes eles tinham tirado a vida de um ser humano, e agora eles tinham que fazer isso pela primeira vez, e ainda assim com um dos próprios companheiros, né? Não podia ser uma pessoa aleatória? Podia, mas agora é amigo. Bom que ele já aprende logo de cara, já vamos derrotar logo um amigo nosso, já fica coração forte. E a mente também. Mesmo assim, eles tentaram meditar nesse momento, pensar toda essa situação do dia a dia. O Illugang, ele tava na ideia ali agora de ser um monstro, e isso permitiu que eles atacassem ele. Grotesco, gigantesco, muito rápido, eles se prepararam para enfrentar esse bicho. O tamanho dele era muito desproporcional, representava uma ameaça até muito grande para todos os garotos, capaz de eliminar eles inclusive com um golpe só. Só que as habilidades defensivas de cada um estavam em outro patamar. A gente já viu isso acontecendo dentro do torneio. Enquanto os dois tanques ali, que é o Jin e o outro garoto, preparavam para mostrar as habilidades com as espadas, eles foram desviando de cada um dos ataques, tal, cortando os tentáculos desse monstrengo. A Bella apareceu, a Yuno e a Sif também estavam junto,
e se afastaram para realizar os ataques conjuntos conjurando magia, tentando destruir esse monstro. A Bella tava lá com o arco dela, né? Logo eles perceberam que mesmo usando qualquer tipo de magia, cara, era completamente anulado pelo monstro. Ele não deixava passar nada, nem eletricidade, terra, vento, água, nada teve qualquer efeito sobre esse bicho. Todos os ataques desapareceram quando tocava a pele dele. E depois de várias e várias tentativas, eles perceberam que o único elemento capaz de ferir esse bicho era o fogo. Então eles reorganizaram toda a estratégia de batalha, porque eles tinham que pensar, se concentrando em usar o atributo como principal forma de ataque. E a gente sabe que a Sif é muito proficiente em fogo, principalmente em fogo, né? Ela é uma das magias mais fortes dela, é terra e fogo, por causa das bênçãos que ela tem. A batalha foi muito complicada, tá? Não por falta de habilidade, mas porque os meninos ali, jovens, eles não desejavam eliminar a vida do monstro desde o início, tá ligado? Cada ataque era direcionado pra só tentar desabitar ele, apontado pros membros, pra lugares não vitais, pernas, parte inferior do corpo, garantindo que ele não conseguisse se mover, só para tentar tirar o Illugang dali, nenhum ponto vital. Só que isso tornava a batalha ainda mais perigosa, porque os meninos não eram sobre-humanos, não eram o Makoto da vida, e às vezes eles cometiam erros, sendo atingidos direto pelo monstro. E uma porrada desse monstro é muito forte. O Makoto ele percebeu o problema que os meninos estavam enfrentando e ele deu instruções pro Shiki ir lá, permitindo que ele descesse e coordenasse essa batalha para facilitar o combate. Porque o Makoto não ia lá acabar com o monstro, ele ia deixar as crianças se virarem para elas provarem serem muito poderosas. Ó, é muito bacana isso que ele tá fazendo. Então ele mandou o Shiki. Ele tinha prometido que nenhum dos garotos ia morrer. E trair essa promessa seria como trair todas as expectativas que ele mesmo tinha estabelecido nas crianças. Assim, o Shiki chegou lá, permaneceram numa distância ali da batalha e começou a falar, gritando, ordenando para todos os meninos aumentarem a coordenação e a eficácia da luta. Mas, na dúvida, era impossível tentar eliminar esse monstro. O pior de tudo é que quando finalmente eles coordenaram um ataque poderoso o suficiente para causar danos reais ao monstro, ele muito descaradamente ativou a recuperação dele e restaurou todos os membros que tinha perdido devido à flecha de fogo que conseguiu chegar nele, aquele fogo intenso, literalmente tinha sido liberado. O desespero começou a acumular em todos os corações da galera ali, e a carga mental e física não podia mais ser suportada pelos garotos, pelos alunos do Makoto. Chegou a um ponto, galera, que por não realizarem nenhum ataque decisivo, eles permitiram que o monstro, numa situação crítica, iniciasse um dos ataques mais poderosos que ele tivesse. Um rugido de intimidação capaz de imobilizar todas as vítimas no alcance dele. Preparados para esse evento absurdo, a Bella, que estava lá, pediu para Sif para que ela construísse um muro de terra reforçado com magia, igual ela já fez antes, enquanto, paralelamente, o padre erguia uma barreira também. Mesmo assim, os efeitos do rugido foram tão fortes que eles conseguiram afetar os ossos dos moleques, desaceleraram os movimentos de todo mundo, o que seria fatal contra um oponente capaz de matar com um golpe só. Então, eles estavam assim, num absurdo. Foi aí que esse monstro mutante percebeu que os oponentes deles tinham uma reação mais lenta e aproveitou para tentar matar o primeiro alvo, o Jin, cara, que estava mais próximo dele, até porque ele era a linha de frente, ele era um tanque lá, né? Só que antes que isso acontecesse, a Bella chegou à decisão que, em vez de morrer tentando salvar alguém que nem sequer gostava dele, preferia matar ele ali e agora, reunindo a determinação absoluta, porque é o que a gente falou, até o momento eles não queriam matar o cara, só queriam tentar trazer ele de volta. Mas ela, dessa hora, desatou um feitiço que carregava no cajado dela, conferindo o poder de uma das flechas que ela segurava, um poder absurdo. Então ela jogou no monstro, pá, visando justamente o ponto fraco. E graças às instruções do Shiki, a Sif, por sua vez, que não estava certa se ela deveria realizar uma ação dessa ou não, estava com medo de matar um dos seus colegas, cara, nessa hora ela teve um olhar de determinação. Ela viu que a Bella transmitiu todas as emoções de segurança, fazendo as inseguranças sumir, levando ela a entender que preferia matar o monstro do que permitir que um dos seus amigos mais próximos morresse. Então teve um pequeno contratempo nessa hora, porque encantar uma arma com a magia era algo que só o Shiki conseguia demonstrar, tá ligado? Mesmo assim, eles sabiam que o efeito duraria só por 5 minutos. E como estudantes simples, eles mal ganharam a superfície do potencial mágico, não chegava nem perto do que o Shiki poderia fazer. Mesmo assim, eles tentaram, porque talvez aqueles 10 segundos fosse suficiente para derrotar o monstro. Então, avançando com toda a determinação e embarcando numa corrida máxima, a Sif garantiu interceptar o monstro que estava atacando o Jin, e a Sif não tinha mais tempo para duvidar, tá ligado? Ela lançou o encantamento que estava se acumulando na equipe toda e aplicou a flecha que segurava as mãos da Bella. Depois que a Bella usou as costas do parceiro dela como trampolim, pulou por cima, saltou, puxou a flecha, meu irmão, interceptou o corpo do gigante, deu um chute nele, inclusive, tá? Como se fosse um chicote que atingiu o estômago do monstro, fazendo ele desviar da trajetória. E o impacto foi tão forte que o monstro deu várias voltas no chão.
Foi tipo uma enganação, tá ligado? Aquilo, tu finge que vai dar uma flechada e não vem com chute e tal. Quando ele se recompôs, que ele tava lá no chão, cara, ele percebeu que a Bella ainda tava no céu, sendo impossível evitar qualquer tipo de ataque enquanto ela voava, mano. Então o monstro acumulou a magia na boca dele, justamente para disparar um raio laser que poderia vaporizar ou pelo menos destruir tudo que tivesse na frente dele. Enquanto o laser estava sendo disparado, a Bella viu a vida dela passar diante dos olhos. Tipo assim, é agora, já era. Só que as coisas não acabaram. Ela não deixou que isso perturbasse ela. Ela tinha uma missão, um objetivo: atirar a flecha mágica e se concentrar para que ela não se dispersasse naquele momento. Se a chama que ela armazenou na flecha se apagasse, tudo que ela tinha feito até agora seria em vão. Os companheiros dela estavam todos determinados a pôr um fim nessa besta. Então ela percebeu agora que, mantendo uma concentração absoluta, ela sentiu algo dentro de si, uma sobrecarga muito grande de mana. Ela foi lá, aqueceu o peito dela, levantou a cabeça dela, botou o cérebro no limite, tá ligado? Porque assim, querendo ou não, mano, ela teve que fazer todo um treinamento psicológico e corporal naquele momento para ela não morrer e conseguir matar o cara. Mas tudo que ela fez ela entender melhor o verdadeiro potencial que ela tinha dentro dela. Mesmo com aquele raio laser direto mirando nela, ela nem piscou o olho. Ela levantou o arco especial com a flecha, estava imbuída do poder azul fortão, mirou na direção do ponto fraco do monstro e vapo, soltou. E aí, a imagem do professor do Makoto fazendo esse mesmo feitiço apareceu para ela. Um arco de fogo, né? Que também tinha uma flecha de chamas. Que era aquela flecha que nós, espectadores, já estamos acostumados a ver. O Makoto usou muito dessas flechas aí contra a Sofia. Sofia e o Lancer. Ele tacou a flecha de fogo. Essa flecha toda braba, destruindo tudo ao redor. Essa imagem veio na mente da Bella nessa hora. Era o que ela conseguia visualizar e materializar nas mãos dela. A mesma técnica que o Makoto já usou tantas vezes para enfrentar e derrotar tantos monstros. Só que ela não conseguia usar essa técnica antes. Foi tudo em questão de... acho que o ponto crucial ali foi o fato da vida dela estar em jogo. E aí ela conseguiu copiar exatamente a técnica do Makoto. Agora essa técnica absurda estava nas mãos dos alunos dele. É o que eu falei, ela nunca tinha aprendido essa técnica, o Makoto nunca ensinou. Ela tinha acabado de aprender agora usando a visualização por imitação, uma habilidade que ela tinha, tendo roubado uma das melhores cartas do Makoto. Rapidinho, então, ela usou isso como apoio. E outra garota, quando percebeu que o feixe de laser estava se aproximando do corpo da amiga dela, utilizou a magia da terra. Temos aí a Sif, né, jogando pra cima nos pés dela, formando vários braços de terra ali, pá, estendendo para poder atingir a perna do monstro, tirar ele da posição para ele errar. E isso fez com que o feixe acabasse desviando ali para um outro lugar. Saiu um pouquinho do objetivo principal dele, né? O que permitiu perfeitamente que a Bella não sofresse um acerto crítico, que faria ela desaparecer da face da Terra. Só que parte do estômago dela foi atingida e acabou desaparecendo, uma porção grande até da barriga dela. Mas apesar disso, mesmo com um lugar incrível em todas as suas vísceras, aquele buraco absurdo, ela não se distraiu. Ela manteve a concentração no máximo enquanto sentiu o fluxo da mana em toda a extensão do sistema nervoso dela. Finalmente ela conseguiu completar o feitiço mais mortal do Makoto, lançando uma flecha única que atingiu direto a cabeça do Illugander. Destruindo tudo, mano, acabando com o núcleo mágico dele, que era o centro que faria o monstro explodir nessa hora. O corpo do bicho morreu instantaneamente, caiu no chão ali, começou a se desintegrar, mas ao mesmo tempo o Illugander também foi de base, não tinha como ele ficar mais vivo. A Bella lembrou agora que esse monstro era na verdade um ser humano, e que também ela tinha um buraco, e todas as vísceras dela estavam para fora, um buraco no estômago. Ela sentiu uma dor incomparável por conta disso, né? Nesse momento, ela sentiu como se fosse a morte, mais próximo dela do que nunca. Mas o Shiki recebeu ela, pegou ela no impacto, né, quando ela estava caindo, e aí ele foi curar ela. E no momento em que ele alcançou ela, ele já tinha conjurado a magia de cura para tratar completamente os ferimentos internos dela. O Makoto, ele julgou essa batalha, concluindo que, sem dúvidas, foi uma batalha difícil. Pra ele seria fácil, né? Mas ele também, lógico, não pôde tentar deixar de qualificar os seus próprios alunos, né? Porque se desde o início eles tivessem determinação de matar, eles teriam alcançado as circunstâncias e não estariam em tanto perigo quanto a Bella, por exemplo, está agora, né? O Shiki não precisava intervir. O problema deles foi a intenção de matar. Faltou isso para eles conseguirem chegar lá. Ele até pensou em falar essas paradas para os alunos mais tarde, mas, por enquanto, vamos deixar por aí. Ele só tem que se concentrar numa outra situação, que era a invasão dos monstros dentro da cidade que estava começando a acontecer. Mas aí, você já sabe, né? Assunto para um próximo vídeo. A gente está trazendo muitas coisas aqui. Tudo isso que a gente está falando vai ser adaptado. Espero que seja adaptado de uma forma boa, né? Porque assim, galera, tem algumas coisas que podem ser cortadas e censuradas. Até então, não está sendo cortado, né? Assim, está sendo meio que
eu não posso dizer, adaptado um pouco mais rápido, porque as batalhas na novel parecem que demoraram um pouco mais dos alunos e tal, mas eu acredito que estão passando essa parte rápida porque vai entrar as partes boas agora. Essa luta, por exemplo, vai demorar um pouquinho mais, vai ser adaptada assim, com um tempo maior, acredito eu, talvez seja um episódio inteiro pra mostrar essa batalha final pra gente, entendeu? Contra o Elogante se tornando um monstro. E aí depois vai vir o próximo episódio do Makoto lá com os pensamentos dele até de se juntar com os demônios, que a gente também já comentou aqui no canal. Por isso que eu sempre falo pra vocês se inscrever e ativar o sininho, mano. Pô, eu quero muito, peço muito a você que você se inscreva e ative o sininho, não só por mim, porque sim, você vai me ajudar muito a estar muito mais próximo dos 200 mil, mano. Estamos com 199. Eu conto com a sua ajuda pra me ajudar a alcançar essa marca que pra mim é inesquecível, inexplicável, super especial. Porque se não fosse vocês eu não estaria aqui, tá? Muito obrigado por isso tudo. Mas também por você, pra você continuar acompanhando e continuar vindo comigo aqui trocar ideia, pra gente entender melhor essas histórias, ver as partes cortadas, as partes não cortadas, entender o futuro, o que vai rolar mais pra frente. Tsukimichi tá muito bom, tem uns bons episódios aí, né? São 25 episódios, tem bastante coisa pra acontecer, mais uns 10, bota aí? Pois é. E eu conto com você nesses próximos 10 episódios pra gente falar muito dessa obra ainda. Tamo junto sempre, família. Beijo no coração de vocês, muito obrigado e até a próxima. Valeu!